Aí começa a nossa saga. Morava num apartamento próprio e a gente não queria vender, porque a gente não sabia se ia dar certo, se ia querer voltar, queria deixar uma perninha aqui, né? Também nunca tinha tido a experiência de alugar um imóvel, mas eu tinha uma vivência da profissão que eu acho que foi o que me jogou para frente, assim, em relação a como fazer essa questão da locação. E aí, bem coisa de principiante. Eu comecei a ver aqui no prédio quais eram os apartamentos que estavam para alugar, como esses apartamentos estavam, preço e o tempo. Carina Corretora entrou em ação. Eu né, não sabia o que fazer, comecei a movimentar nesse sentido, para ver, poxa, vou chegar num corretor, né? Nunca usei um serviço de um corretor, eu tenho que saber o quanto vale o aluguel, o quanto eu quero. Não sei, comecei a ir atrás. E eu tinha, inclusive, um vizinho de porta, assim, do lado do meu, vazio. Já tinha uns 6 meses tentando alugar. E lembrando que isso foi lá em 2017, que eu acho que tu pode dizer melhor para mim sobre o mercado imobiliário como estava em 2017, que foi uma crise que ninguém vendia nada, alugava nada, estava assim super trancado. Só que eu não tinha pressa. Eu falei, a hora que alugar, comecei a ver alguns imóveis em Florianópolis, mas eu falei, a hora que alugar, eu peço um prazo até conseguir me mudar. E aí eu fiquei meio assustada, porque eu falei, vai demorar. Pelo menos aí, se o vizinho tá 6 meses, eu vou ficar aí algum tempo esperando também. Aí o que eu comecei a movimentar dentro do apartamento para conseguir montar o anúncio? Eu, como designer de interiores, comecei a mexer no apartamento. Então, a pintura não estava tão legal. Eu falei, quem entrar vai querer ter um apartamento limpinho, novinho, né? Com cara de novinho. Então, a gente pintou o apartamento, pintei todas as portas, fiz manutenção de tudo que precisava. Então, o apartamento ficou, assim, impecável. Eu não tenho outra palavra para definir. Eu saí daqui muito melhor do que eu já, né, do apartamento, do que algum dia eu morei nele, vamos dizer assim. Outra coisa que a gente fez também, que eu acho que foi decisivo, fotografia. Porque o Guto, meu marido, é designer gráfico, e ele já tinha essa questão do lance com a fotografia próxima. Equipamento profissional, ele nunca estudou de fato fotografia profissional, mas ele sempre foi, assim, entusiasta, vamos dizer. Não estudou profissionalmente, mas enfim. Daí a gente preparou todo o apartamento para conseguir fazer essas fotos. Então ele ficou com aquela cara de decorado, de apartamento decorado. Ele ficou com carinha de decorado. Essa foi a primeira fase. Aí conseguimos um corretor, entregamos as fotos e tal. Segunda fase, agendar as visitas. Parece uma coisa simples, mas é uma loucura. Porque você tem que deixar a casa organizada o tempo todo. Pelo menos a ideia que eu concebi e que é o correto. E hoje, depois, né, dessa primeira experiência, aí eu vou falar do que eu esqueci, do que faltou, enfim. E, cara, eu não... Uma impressão, né? A pessoa, quando vai chegar, quer dar uma certa impressão para a pessoa que está chegando. Uma impressão positiva, né? Eu não tenho criança, porque eu sei que com criança é um pouquinho mais complicado por conta de brinquedo, né? De bagunça de criança. Mas eu tenho os meus gatos, que também têm brinquedos. Nós dois trabalhando o dia inteiro home office, dentro do apartamento e recebendo visita. Foi uma loucura, porque começou a ter um fluxo muito grande de pessoas querendo agendar. E eu, assim, numa loucura para receber todo mundo sempre com o apartamento organizado. E aí chegou um momento, teve a primeira, a segunda visita e tal, que eu montei uma caixa enorme, Marcos. Uma caixona de papelão, cheio de coisa, de tralha. Eu não tinha onde guardar, não cabia dentro do armário, e eu tirei todas as coisas que estavam assim, que não usava e que estavam amostras assim, visualmente. A caixa da bagunça. A caixa da bagunça. Eu tinha uma cadeira de escritório na sala, porque tinha um cantinho de home office que ocupava um espaço horrível. Chegava a visita, eu saía que nem doida no hall do prédio, que tem a escada de incêndio, e jogava tudo lá. Hobby box é provisório. Provisório. Eu abria a escada de incêndio, corria, colocava tudo lá, chegava, estava tudo organizado. A pessoa já deixava a porta aberta, ninguém nem percebia o que tinha acontecido, né? Vamos dizer assim. Esse foi o processo da gente colocar o imóvel no mercado. E a gente teve um número muito grande de visitas em pouquíssimo tempo.
Eu acho que é interessante a gente pensar assim, né? Quando tu fosse arrumar o apartamento para o aluguel, qual foi assim a tua forma de pensar como que tu ias arrumar o apartamento, entendeu? Assim, eu vou organizar esse apartamento para tentar alugar. Teve algum método ou alguma lógica que tu pensasse, poxa, não, eu acho que a melhor forma para atrair potenciais interessados no apartamento é fazendo A ou B. Existia isso? Assim, isso veio na tua cabeça? Eu não tinha conhecimento. Eu tinha o conhecimento como designer de interiores. Então, e até a experiência de ter participado de mostras de decoração, que realmente é aquele ambiente impecável. A minha ideia seria deixar o apartamento como se fosse uma mostra ou um apartamento decorado que a gente visita. Esse foi o meu impulso. Eu não Sim. tinha, de fato, muita base, muito conhecimento. Foi meio na intuição, assim. Foi na intuição, foi bem na intuição da profissão. E também porque eu comecei a procurar anúncios em Florianópolis e eu vi umas coisas que eu falava, meu Deus do céu, não vou conseguir alugar nunca. Porque, assim, era foto de cozinha com louça suja, né? Tipo, bagunça, roupa estendida em varal. E aquilo me dava um ranço, sabe? E eu Sim. falava assim, não posso, eu não sabia como fazer, mas eu sabia o que não fazer. Então, o que não fazer já me ajudou muito. Já é mais de meio caminho andado. Meio caminho, exatamente. E aí teve um monte de gente indo ver o apartamento e por quanto tempo levou desde começar a anunciar até ter a primeira proposta, vamos dizer assim, de aluguel? Ó, eu não me lembro ao certo, assim, a primeira proposta, tá? Como é que foi? A gente teve mais de uma proposta durante essas visitas. Uhum. Inclusive, no meio do processo, que a gente viu que tinha muita gente vindo, a gente subiu o preço. O corretor não gostou nem um pouquinho, né? Mas tô nem aí. Era meu apartamento, eu falei, não. E já estava com um valor mais alto. Você já tinha começado acima do que estava Da média, anunciando no prédio. exato. Eu falei pro meu marido, eu falei, ó, não tem alguma coisa errada, vamos puxar um pouco mais, né? E daí a gente deu um jeito, conversou com o corretor e subiu um pouco mais o valor. Eu falei, não, tipo, não vou alugar por menos. Em 15 dias, a gente já tinha ali 2, 3 propostas nesse valor que a gente gostaria, que estava 30% mais caro do que a média do prédio. E aí, em 15 dias, a gente já tinha proposta para escolher quem a gente queria como inquilino.